Hoje quero te convidar para hidratar os cabelos em casa. Você que, assim como eu, está sem tempo ou às vezes até com o financeiro curto, como é o meu caso, a gente pode estar se cuidando com o que tem em casa e tendo o mesmo resultado do salão. Enquanto você me acompanha na minha hidratação, lavando bem os cabelos com o shampoo, enxaguando bem e passando bastante máscara hidratante, deixando por pelo menos 7 minutos, eu vou te contar uma história de superação que aconteceu comigo. E depois, com os cabelos úmidos ainda, passar um óleo que é muito importante também, passar um óleo reparador de pontas, pode ser o óleo que você tiver em casa. É muito importante, você vai ver a diferença que dá. No vídeo você vai ver que eu passei e para pentear dá uma impressão que tá difícil para pentear, mas não tá. Nossa, a gente vê a maciez e vê a diferença na hora que está penteando o cabelo. Fica muito, muito fácil de pentear. E antes quero compartilhar com vocês também uma dica muito importante, que eu vi uma moça com 45 anos, com uma pele linda, dizendo que ela passa o protetor solar todos os dias, até para ficar em casa. E eu agora estou fazendo isso também, sem dó de protetor solar e muita água. Esses dias a minha mãe me olhou e falou assim para mim: cadê os pezinhos de galinha que estava aparecendo na sua cara, no seu rosto? Aí eu comentei com ela o que eu estou usando e fiquei feliz de já estar aparecendo os resultados. Então, aqui no vídeo eu não mostro, mas eu já tinha passado o protetor solar no colo e no pescoço, antes de vestir a camiseta. E aí eu tô hidratando, dá uma impressão também que eu tô passando com tanta força no rosto, né? Mas não, é só a impressão que dá, eu não tô passando com força, não. Gente, vamos lá ao meu relato. Quando eu me separei do meu marido, eu passei um período muito difícil na minha vida. Porque, querendo ou não, mesmo que é necessário, como foi o meu caso e o dele, uma separação não é nada fácil. Não é nada fácil, é muito complicado, é muito difícil. Você conviver com a pessoa por 20 anos e daí, de repente, seu casamento, aquilo que você imaginou que seria para a vida inteira, você ter certeza que não, que acabou, e como o ditado, você está empurrando com a barriga, não é fácil. E eu já era depressiva, mas parece que por conta das dificuldades que eu estava enfrentando no casamento, aquilo parece que estava adormecido dentro de mim. Aí quando me separei, veio aquele alívio, aquela sensação de agora eu vou me cuidar, agora eu vou ter tempo mais para mim. Passado alguns meses, aconteceu o que eu não esperava. A depressão veio e com ela as crises de ansiedade. Aí começou quase que meu fundo do poço. Eu já era funcionária pública e mesmo quando estava casada eu já trabalhava. Eu já trabalhava no lar de idosas. E aí foi nessa época que eu percebi que eu não estava bem, porque eu sentia aquele aperto no peito, aquela angústia, como que se eu fosse receber uma notícia ruim. E eu já não queria mais trabalhar, eu já ia com tristeza no coração de trabalhar e logo no lugar que eu gostava muito, eu gosto muito de trabalhar no lar. E eu já não queria ir mais. Eu não fazia questão nem de tomar banho. Eu tomava banho chorando, porque eu achava assim que aquilo era desnecessário. Porque eu pensava assim, eu vou, daqui um tempo eu não vou estar aqui mais, eu vou estar em outro plano, para que tomar banho, para que trabalhar, para que comer? Era isso que eu pensava, infelizmente. Eu ia trabalhar porque eu tinha que fazer isso, para me sustentar meus filhos, que eram de menor naquela época, e eles eram adolescentes, mas praticamente crianças ainda. E eles não tinham condição, ninguém ia dar emprego para criança. Não tinha lógica. E meus filhos me viam chorar, sofrer, e eles sofriam comigo também. Aí nesse período, eu já não ia na igreja mais, eu não orava mais,
porque eu não conseguia nem falar com Deus. Não foi um período fácil. Aí um dia eu resolvi ir na fazenda, na casa de um casal de amigos. Antes de chegar nessa parte, eu tenho que também justificar o porquê que eu passei esse período ruim. Foi da separação, né? Foi um casamento de muitos anos e no fundo eu não queria a separação, mas era necessária porque ele tinha problema com bebida alcoólica e eu já não estava aguentando mais aquela situação, estava incontrolável a situação dentro de casa e foi necessário. E depois disso, mas ele se ajudava na despesa da casa e depois disso ficou tudo para mim. Então estava muito pesado, estava muito difícil, e por causa dos meus filhos ser de menor, nossa, eu tinha que dar conta de tudo sozinha, eu não podia contar com o pai deles, porque o pai deles estava doente, né? Porque vício, todo ele é uma doença, e ele não tinha condição de me ajudar, e eu nem não queria procurar a ajuda dele, nem da família dele, para não causar mais estresse ainda na minha vida e na vida dele. E aí, indo para a fazenda, no caminho, eu pensei, eu não vou viver mais. Eu estava decidida. Foi quando chegou uma mensagem no celular e eu olhei rápido, era minha filha. Aí eu parei no acostamento, abri a mensagem e estava escrito assim: Mãe, você vai demorar? Eu preciso de você. Te amo, tá? Naquela hora, eu desabei em lágrimas e agradeci a Deus por ter motivos para continuar e honrar a vida que Ele me deu. Eu chorava, eu agradecia, era um misto de sentimento que eu não sei explicar até hoje o que eu sentia. A gratidão, tudo envolvido naquele sentimento naquela hora. E aquele amor, que eu senti aquele amor de Deus por mim. Mesmo eu não falando com Ele, Ele estava me vendo e cuidando de mim. Eu senti Ele falar: olha, filha, o quanto nós te amamos. Olha só quantos motivos você tem para continuar. Você não está sozinha. Você só precisa parar, pensar e lutar. Porque eu estou contigo e vou te ajudar a vencer. Aí eu voltei para casa tão feliz e grata. Foi fácil? Não. Mas quando a gente reconhece que precisa de ajuda e procura a ajuda certa, as coisas começam a mudar. Hoje em dia eu tenho acompanhamento psicológico, eu tenho os remédios que eu bebo, que está me ajudando muito mesmo, que eu pensava que não era necessário, eu falava que eu não queria tomar remédio, eu não queria ajuda psicológica, eu não precisava. Hoje não, hoje eu tô bem, hoje eu tô em paz, hoje eu tenho força e foco para fazer as coisas, para levantar e ir pro abrigo e cuidar da minha casa, coisa que eu já nem fazia mais. Eu tinha deixado por conta da minha filha. E essa situação estava muito complicada. Hoje não, hoje graças a Deus eu tenho vida, graças a Deus. Eu voltei a viver. E cada dia de luta, no final dele, tem sua vitória. E então é isso, pessoal, era o que eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês. E se alguém estiver passando por isso, não desista, Deus é contigo. Peça ajuda no lugar certo, lute por você, porque você é merecedor, você é merecedora de coisas grandes e maravilhosas. E se você não tem filhos, para que você tenha um foco, você tem alguém que está te esperando em casa, você tem alguém, sim, eu tenho certeza, alguém que te ama e que você também ama. Ou até mesmo aquele carro que você sonha, aquela casa, aquela viagem para Tailândia, Japão, Dubai, Angra dos Reis, enfim, lute com força mesmo que você vai vencer. Meu nome é Liliane, curte, comenta, compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir um conselho e me siga para mais vídeos. Se quiser, fique à vontade para contar também seu relato de vida, de superação ou até mesmo um desabafo nos comentários. Um beijo, um cheiro e um queijo. E até o próximo vídeo.